Olá, pessoal. Bem-vindos a Faro Concursos, um curso que chega no mercado para ser o seu parceiro na aprovação do exame de ordem. Por isso, estamos juntos na sua preparação. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Eduardo, sou advogado, atualmente não exerço advocacia em razão de ocupar o cargo de oficial de justiça avaliador federal na Seção Judiciária de São Paulo, vinculado ao TRF3. Já exerci anteriormente diversos cargos públicos também, na Polícia Civil do Estado de São Paulo durante 5 anos, no TJ São Paulo como oficial de justiça estadual também durante 16 anos, e em 2015 eu tomei posse no cargo de oficial de justiça avaliador federal na Seção Judiciária de São Paulo. Sou professor também de Direito Constitucional, Processo Penal, Direito da Criança e do Adolescente, em um dos melhores centros universitários do interior paulista, a UniFSP, há 14 anos. E o objetivo desse nosso encontro de hoje é conversarmos sobre um tema recorrente nos exames de ordem, que é o tema de direitos políticos. E ao final, não saia daqui, ao final da nossa explanação teórica, nós resolveremos 2 questões que foram objeto de concursos anteriores da OAB, de exames da OAB anteriores, para que vocês possam verificar como o tema é cobrado rotineiramente nos exames de ordem. Ok? Vamos lá, não saia daí, para que ao final você tenha acesso a estas 2 questões que eu preparei para vocês. Nós vamos conversar hoje sobre, então, direitos políticos. Na nossa Carta Política, conhecida como Bíblia Política, nós temos os direitos políticos estabelecidos a partir do artigo 14 da Constituição Federal. Vou espelhar a tela aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar a leitura do caput do artigo 14 da Constituição Federal, e depois nós estaremos tecendo aí os comentários necessários, doutrinários, jurisprudenciais, quando for o caso, em relação ao tema. Ok? Vamos só espelhar a tela aqui e vamos fazer leitura do artigo 14 da Constituição Federal. Olha aqui o que diz o caput do artigo 14 da Constituição Federal. Ele traz, no capítulo 4, tema dos direitos políticos. Diz o seguinte, o 14: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Aí nós temos lá os 3 primeiros incisos: plebiscito, referendo e iniciativa popular, e nós estaremos discorrendo ao longo aqui da nossa aula. Então, o que é importante, num primeiro momento, de nós sabermos sobre direitos políticos? Que o exercício da cidadania no Brasil se dá através dos direitos políticos, do exercício dos direitos políticos. Ser cidadão brasileiro à luz da Constituição Federal é estar alistado eleitoralmente, estar com seus direitos políticos em ordem. A gente chama de direitos políticos positivos e também veremos os chamados direitos políticos negativos. Nós explanaremos sobre isso na nossa aula. Então, exercício da cidadania, soberania popular, artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que nos traz que o poder emana do povo e é exercido através da deliberação direta e, às vezes, de maneira indireta, pelo cidadão brasileiro. Então, é esse direito de sufrágio, esse direito universal, direto, secreto, periódico, que nós estaremos discorrendo nesta aula. Artigo 14, caput da Constituição Federal. Se nós formos para o nosso material de apoio, que eu preparei para vocês também aqui no PowerPoint, nós veremos que a democracia brasileira ela é exercida de maneira
semidireta ou participativa. Por que semidireta ou participativa? Ora, nós exercemos a cidadania de maneira direta através de plebiscito, referendo e iniciativa popular, que estão presentes também no artigo 14. Ora, nós elegemos representantes de 4 em 4 anos, nós escolhemos deputados federais, deputados estaduais, vereadores, que nos representarão no exercício desta cidadania. Por isso que a nossa democracia, ela é classificada, segundo a doutrina, e também fortemente abalizado pela jurisprudência, em semidireta ou participativa. Por quê? Porque, ora, nós exercemos de maneira direta, através de um plebiscito, referendo ou iniciativa popular, e, na maioria das vezes, nós exercemos a cidadania, a soberania popular, através dos nossos representantes, dos representantes dos cidadãos brasileiros. No âmbito federal, são os deputados federais, no âmbito estadual, são os deputados estaduais, e no âmbito municipal, os vereadores. Eles nos representam, eles levam a nossa vontade, eles exercem a soberania no nosso lugar, fazendo as nossas vezes, dizendo qual é a vontade da população nas respectivas casas legislativas, no âmbito federal, estadual e municipal. Por isso que a nossa democracia, ela é classificada como semidireta ou participativa. Nós temos aqui na nossa tela 2 uma representação gráfica que nos mostra exatamente isso que eu estou conversando com vocês. No círculo, né, da esquerda, para quem olha aí para a tela, nós temos a chamada democracia representativa. Qual é a democracia representativa? Aquela que é exercida pelos nossos representantes, o nome já diz, deputados federais, estaduais e vereadores. Do círculo do lado direito, para quem olha para a tela, nós temos a chamada democracia direta, exercida através de plebiscito, de referendo e de iniciativa popular. Nós já veremos qual é a classificação desses institutos no exercício da democracia direta. Então, fazendo a junção entre os dois círculos, dentro do círculo vermelho, eu tenho o que a doutrina denomina de democracia semidireta ou participativa. Por quê? A democracia se exerce das duas maneiras concomitantemente, de maneira representativa e de maneira direta. Isso, vira e mexe, é objeto de questionamento aí nos exames da OAB. Qual é o tipo, qual é o modelo, qual é a natureza jurídica da nossa democracia quanto ao exercício da soberania nacional. Ok? Avançando, nós temos aí uma tabelinha que eu preparei para vocês sobre plebiscito e referendo. Então, o que a gente poderia trazer de semelhanças entre os institutos do plebiscito e do referendo? Os dois são consultas à população, consulta ao povo. A grande diferença entre plebiscito e referendo é que o plebiscito é uma consulta prévia ao ato normativo e o referendo, ele se consubstancia em uma consulta posterior ao ato normativo. E trago o exemplo para vocês, para que vocês possam enxergar na prática, com exemplos, a diferença entre um instituto e outro. No início da década de 90, nós tivemos uma consulta à população sobre a possibilidade de mudança no sistema de governo e na forma de governo. Tá? A nossa Constituição de 88, ela nasceu como uma república presidencialista, mas no ADCT significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, são artigos que estão no final do texto constitucional de 88, que serviram e servem até hoje esses artigos para fazer uma transição
entre o texto constitucional anterior, né, no regime ditatorial que nós vivíamos, de 64 a 84, para o regime democrático de 1988, fruto do poder constituinte originário de 1988. Será objeto de uma outra aula nossa, né? Nós estamos tratando especificamente aqui de direitos políticos. Então, no ADCT, houve essa previsão que, no início da década de 90, a população brasileira seria questionada se gostaria que mudasse a forma e o sistema de governo brasileiro. A população foi perguntada, à época, se queria que voltasse a monarquia para o Brasil e também substituísse o sistema de governo que atualmente é o presidencialismo, e era, né, o presidencialismo antes dessa consulta, se queria que a população deliberasse sobre a volta do parlamentarismo no Brasil. É um regime parlamentarista, aquele que quando você tem as funções de chefe de governo e chefe de Estado exercida por pessoas diferentes. Nós temos vários exemplos, vários países no mundo que têm esse regime, uma república parlamentarista. Por exemplo, a França. A França tem um presidente e tem um primeiro-ministro. É uma república parlamentarista, onde o presidente ocupa a função de chefe de Estado e o primeiro-ministro ocupará a função de chefe de governo. No Brasil, nós temos uma república presidencialista. A função de chefe de Estado e chefe de governo é exercida pela mesma pessoa, pelo presidente da República. Então, nós tínhamos isso com o nascimento da Constituição de 88 e um plebiscito, no início da década de 90, questionou a população sobre a mudança de forma e sistema de governo. Se a população queria, à época, que mudasse de república para monarquia e de presidencialismo para parlamentarismo. Tá? Na época, a população participou desse plebiscito e deliberou por manter tanto a forma original quanto o sistema original previsto na Constituição de 88. Continuamos a ser, então, uma república presidencialista. Por que isso foi considerado um plebiscito? Porque primeiro se questionou a população, para depois promover a alteração na Constituição Federal, a mudança do ato normativo. Isso é plebiscito. Já o referendo também trata-se de uma consulta à população, mas é uma consulta posterior à edição do ato normativo. E trago exemplo para vocês também. O Estatuto do Desarmamento, ele previu que, depois de um certo tempo, a população brasileira seria questionada sobre a manutenção da fabricação de armas de fogo e munições no Brasil. Então, o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, quer dizer, o ato normativo foi colocado em vigor e só depois foi perguntada à população sobre a manutenção ou não da fabricação de armas e munição no Brasil. A população também participou desse referendo e permitiu que armas de fogo e munição continuassem a ser produzidas no Brasil. Mas veja, foi uma consulta posterior à edição do ato normativo. Então, isso sempre é questionado também nos exames da ordem, né? Plebiscito, referendo, com as características dos institutos, e a grande semelhança entre eles é que são consultas à população, fruto daquela democracia exercida de maneira direta pela população. Mas as diferenças deles também são grandes. Por quê? Porque primeiro no plebiscito eu consulto para depois mudar, ou consulto para depois fazer o ato normativo, e no referendo eu faço o ato normativo e depois eu consulto a população se a população concorda com aquilo que já foi deliberado pela Casa de Leis. Ok? Continuando. Nós temos a iniciativa popular também. Antes da iniciativa popular, isso já foi objeto de questionamento também em exames da ordem,
em razão, inclusive, de um presidente anterior do nosso país dizer que convocaria um plebiscito ou um referendo para consultar a população. Equivocado, né? O nosso mandatário aí federal anteriormente, porque plebiscito e referendo não pode ser convocado pelo presidente da República. A nossa Constituição, ela estabelece que no artigo 49, inciso 15 da Constituição, o plebiscito e o referendo devem ser materializados por decreto legislativo, com competência exclusiva do Congresso Nacional. Essa previsão está estabelecida no artigo 49, inciso 15 da Constituição Federal. Então, o plebiscito e o referendo, eles são materializados por ato de competência exclusiva do Congresso Nacional e não do presidente da República. Ok? Está no artigo 49, inciso 14 da Constituição Federal. Pois bem, seguindo, iniciativa popular também é uma maneira de exercício de democracia de maneira direta. Já vimos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, veremos agora. Iniciativa popular também é uma maneira de participação direta no exercício da soberania. Qualquer cidadão brasileiro pode elaborar um projeto de lei, encaminhá-lo ao Congresso Nacional, especificamente para a Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados delibere, estude aquele projeto de lei, aprovando-o ou não. Só que a Constituição, ela traz requisitos para que esse projeto de lei possa chegar ao Parlamento Nacional. Está previsto no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição de 88, que estabelece que, para que esse projeto de iniciativa popular chegue à Câmara dos Deputados, lá em Brasília, ele precisa estar subscrito, quer dizer, assinado conjuntamente por 1% do eleitorado nacional. É a última estatística que eu tomei conhecimento. Nós temos aí em torno de 160 milhões de eleitores no Brasil, então a gente precisaria aí de 1.600.000 assinaturas no mínimo, para que esse projeto de lei possa ser levado à apreciação pela Câmara dos Deputados. Só que esse 1% do eleitorado nacional, até para que possa haver uma maior representatividade desse projeto de lei, a Constituição também estabelece que esse 1% do eleitorado nacional, ele deve estar distribuído em, no mínimo, 5 estados da federação, e cada estado da federação, para poder entrar no cômputo desses 5 estados, ele tem que estar representado também por 0,3% do eleitorado de cada estado. Então, eu preciso de 1% do eleitorado nacional, esse 1% distribuído por 5 estados da federação, e cada estado da federação, para poder fazer parte desse cômputo de 5, ele precisa que 0,3% do seu eleitorado, particular ali daquele estado, faça adesão a esse projeto de lei para que ele possa ser levado à Câmara dos Deputados. Chegando lá, esse projeto de lei de iniciativa popular, ele será analisado pela Câmara. Nós temos alguns exemplos de projetos de leis que chegaram lá através de iniciativa popular. Por exemplo, a própria lei da ficha limpa é um exemplo de projeto de lei de iniciativa popular. As 10 medidas contra a corrupção, né, encabeçada na época pelo ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que acabou depois se transformando aí, né, no pacote anticrime, que foi encabeçado pelo ex-juiz federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, também foi fruto de um projeto de lei de iniciativa popular, né? São apenas 2, aí nós somos outros, mas apenas 2 para ilustrar aí o que vem a ser um projeto de lei de iniciativa popular. Então, são os 3 institutos previstos na Constituição para o exercício da soberania através de maneira direta.